Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Olha só, a partir dessa aula a gente vai começar o módulo sobre magnetismo, tá legal? A partir de agora a gente vai falar sobre magnetismo, sobre ímãs, sobre materiais magnéticos, sobre as propriedades dos ímãs, enfim. Então a gente vai basicamente formalizar aquilo que você já sabe, né? Você sabe o que é um ímã, você já deve ter inclusive brincado com um ímã, já deve ter visto um ímã por aí, enfim, de alguma maneira eu sei que você já sabe sobre ímã. Agora a gente vai formalizar esse conhecimento que a gente tem, né, que a gente vai adquirindo por aí sobre esse tema. Beleza, pessoal? Bom, então o magnetismo, ele é uma parte da física que, como esse nome diz, estuda as propriedades magnéticas dos materiais, tá? Essas propriedades, o magnetismo, já é conhecido da humanidade há muito tempo, né? Desde o século VI antes de Cristo, no Egito, na China, na Grécia, já se conhecia alguns dos fenômenos magnéticos, beleza? Então, um material que apresentava essas características, ou seja, que apresenta essas características magnéticas, nós chamamos de ímã. E existem dois tipos de ímã. Existe um ímã natural, que foi aquele que naturalmente foi descoberto primeiro, né? Porque ele é um minério, basicamente constituído de óxido de ferro. Inclusive aqui no Brasil, na mineração, há muito minério desse tipo, tá? Óxido de ferro. Ele foi encontrado numa região, inicialmente, né, quando se descobriu esses materiais, essas pedras, né, esses minérios que se retirava do solo, ele foi descoberto numa região chamada Magnésia, lá na Ásia Menor. E a partir daí, o conhecimento sobre ele foi se desenvolvendo pouco a pouco e até hoje nós estamos aprendendo sobre magnetismo, tá bom? O minério de ferro que compõe um ímã natural também é conhecido como magnetita. De repente você já deve ter ouvido essa palavra também, né? Por causa da região onde foi encontrada lá, que se chamava Magnésia na época. Bom, pessoal, então esses são os ímãs naturais. Agora, existe uma possibilidade de se construir um ímã artificialmente, tá? Porque mais tarde os cientistas perceberam, eles descobriram que propriedades magnéticas também eram apresentadas por materiais que estavam conduzindo corrente elétrica. Por isso, hoje se sabe que através da corrente elétrica é possível conseguir também fenômenos magnéticos, ou seja, é possível também conseguir magnetismo e daí se constrói um ímã. Beleza, então a gente tem dois tipos de ímã. Um ímã natural, que é aquele que foi encontrado no solo do planeta, né, que é um minério. E nós temos também um ímã artificial, que é aquele construído, feito nos laboratórios, na indústria, que tem, aliás, esse tipo de ímã tem muitas aplicações, tá bom? Agora, independente se o ímã é natural ou artificial, as propriedades que eles apresentam é basicamente a mesma, é exatamente a mesma, tá? Então, do ponto de vista desses fenômenos, a gente não diferencia um ímã natural de um ímã artificial. Bom, agora vamos falar de algumas propriedades desses ímãs, tá? A partir de agora, quando eu estiver falando, independente de... as características que eu vou falar são independentes de ímãs naturais ou artificiais, beleza? Vou falar apenas ímã. Então, todos os ímãs possuem dois polos. Um polo que nós chamamos de polo norte e o outro polo que chamamos de polo sul. Bom, esses dois nomes foram escolhidos dessa maneira porque lá atrás, quando se descobriu um ímã, percebeu-se que aqueles ímãs naturais, quando eles eram ajustados de determinada maneira, eles sempre se alinhavam na direção norte-sul, tá? Por isso que cada polo, imagina um ímã numa forma alongada, pendurado por uma corda. Então ele vai girar e vai se posicionar na direção norte-sul. Então uma extremidade dele, aquela extremidade que estava voltada para o norte, foi chamada de polo norte. E a outra extremidade, que estava voltada para o sul, foi chamada de polo sul, beleza? Isso foi definido assim a partir dos ímãs naturais, mas para os ímãs artificiais é exatamente a mesma coisa. Todo ímã tem dois polos, um polo norte e um polo sul. Agora, em relação a esses polos, quando a gente tem dois ímãs interagindo, quando eles estão próximos um do outro, numa interação, a gente vai perceber que os polos que têm mesmo nome se repelem e polos que têm nomes diferentes se atraem. Daí a gente sabe que para os ímãs, polos iguais, eles exercem uma influência entre si de repulsão.
e polos diferentes exercem sobre si uma influência de atração, beleza? Então, norte repele norte, sul repele sul, ao passo que os polos norte e sul, quando tem nomes diferentes, se atraem, beleza? Uma outra propriedade dos ímãs é a inseparabilidade dos polos, beleza, pessoal? Ou seja, um ímã não pode ter os seus polos separados. Você não consegue separar o polo norte do polo sul. Esses polos eles estão sempre conectados. Se você tiver um ímã, por exemplo, no formato de uma barra e dividir esse ímã ao meio, o que vai acontecer? Você vai ter dois ímãs. Você vai ter um ímã menor que tem polo norte e sul e um outro ímã menor que possui também polo norte e polo sul, ou seja, cada metade vai se comportar como um ímã quando ele estava inteiro. Bom, pessoal, em torno de um ímã existe uma região que nós chamamos de campo magnético. E eu quero mostrar para vocês agora o conceito de linhas de campo magnético. Essas linhas nos ajudam a perceber qual é o formato do campo magnético em torno de um ímã. Ou seja, se tiver um outro elemento próximo desse ímã, ou seja, dentro desse campo magnético, que apresente propriedades magnéticas também, como o ferro, por exemplo, como até mesmo um outro ímã, essas linhas de campo vão nos ajudar a perceber como é que esses ímãs vão se comportar, beleza? Então vamos dar uma olhada como que é o campo magnético, as linhas do campo magnético em torno de um ímã. Bom, pessoal, então vamos considerar que aqui eu tenho um ímã no formato de uma barra, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o polo norte, esse lado aqui da esquerda é o polo norte do ímã e este outro lado aqui da direita é o polo sul do ímã, beleza? Então, olha só, o que são as linhas de campo magnético? Elas são uma representação da forma do campo magnético ao redor de um ímã, beleza? Então, por definição, a gente tem que as linhas do campo magnético, elas sempre saem do polo norte e vão para o polo sul, beleza? Nessa região aqui exterior, do lado de fora aqui do ímã, as linhas de campo magnético, elas sempre saem do polo norte e vão para o polo sul do ímã, beleza? E elas têm essa orientação aqui, olha, por exemplo, essa que eu fiz aqui, ó, ela sai do polo norte e vai para o polo sul. Aqui também, ó, ela sai do polo norte e vai para o polo sul do ímã, beleza? Para todos os ímãs é assim. Na região exterior, as linhas do campo magnético saem do polo norte e entram pelo polo sul. Mesma coisa, saem do polo norte e entram no polo sul. Bom, pessoal, aqui eu fiz uma figura, né, um desenho, mas a gente tem que imaginar que isso aqui é em toda a região no entorno desse ímã, tá? Então, essas linhas aqui que estão representadas, elas estão demonstrando como que é o campo magnético em torno de um ímã no formato de uma barra, tá? Dependendo do formato de um ímã, você vai ter linhas de campo magnético de um jeito ou de outro, beleza? Então, para um ímã, que é muito comum a gente ver por aí no formato de uma barra, nós vamos ter essa demonstração aqui, né? Essa apresentação, digamos assim, das linhas do campo magnético em torno desse campo. Pessoal, em cada ponto dessa região aqui, ó, no entorno desse campo magnético, né, no entorno desse ímã aqui, dentro desse campo magnético, a gente também pode definir um outro elemento que nos ajuda a entender como que se comporta o campo magnético em torno de um ímã. Esse elemento é o vetor campo magnético. A gente tem que esse vetor campo magnético, ele é sempre tangente às linhas do campo magnético, tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu estou representando o vetor campo magnético que a gente utiliza a letra B nesse ponto. Bom, nesse outro ponto aqui, o vetor campo magnético ele já vai ter esta orientação aqui. Repara que além de ser tangente às linhas do campo magnético, esse vetor campo magnético aqui, ele também aponta na mesma direção das linhas de campo. Então aqui, ó, dessa mesma maneira, do norte, do polo norte magnético para o polo sul magnético. Por exemplo, se a gente escolher um ponto aqui, como que é a orientação do vetor campo magnético nesse ponto? Vai ser mais ou menos assim, ó, nessa orientação, porque as linhas saem do polo norte e vão para o polo sul. Tá, pessoal? Então, as linhas do campo magnético representam a forma do campo magnético no entorno de um ímã.
Essas linhas, elas dependem do formato do ímã, beleza? Então, dependendo de como o ímã é, qual o formato dele, a gente vai ter aqui linhas de campo magnético diferentes também. Bom, em cada ponto das linhas do campo magnético, outra coisa, essas linhas elas são invisíveis, tá? Elas são uma representação que a gente utiliza para casos como esse daqui. A gente não consegue ver, beleza? Agora, em cada ponto dessas linhas do campo magnético, a gente pode definir um vetor campo magnético, que vai ser tangente a cada ponto da linha e com a mesma orientação da linha, ou seja, ele também vai apontar na direção norte, saindo aqui da direção do polo norte do ímã e indo para o polo sul do mesmo ímã, beleza? Olha só, uma observação aqui, né, que é interessante a gente fazer. Bom, do lado de fora do ímã, o campo magnético ele é representado assim: as linhas de campo saem do polo norte e entram pelo polo sul. Agora, aqui dentro do ímã vai ser o contrário, né? Vai ser assim, nesse sentido aqui, para ver esse acordo, digamos assim, né? Essas linhas aqui, Então, dentro do ímã vai do polo sul para o polo norte, que relembrando aqui, esse aqui é o polo norte e esse aqui é o polo sul. Então, dentro do ímã, as linhas saem do polo sul e vão para o polo norte, do lado de fora saem do polo norte e vão para o polo sul, beleza? Isso vai ser importante para a gente compreender alguns conceitos que vão vir depois, tá? Guarda isso. Do lado de fora de um ímã, as linhas do campo magnético saem do polo norte e entram no polo sul, sendo o contrário dentro, tá? Elas saem do polo sul e entram no polo norte, ok, pessoal? Bom, então nessa aula aqui, o que eu falei para vocês, né? O que a gente conversou? Sobre os princípios, né? Os conceitos iniciais sobre o magnetismo, né? O magnetismo é uma ciência que estuda propriedades magnéticas dos materiais. Existem dois tipos de ímã: um ímã natural, que é um minério retirado da Terra, e o ímã artificial, que é construído utilizando corrente elétrica. A gente vai ver melhor sobre isso depois. As linhas de campo magnético, que são o que eu falei aqui agora, e antes disso, né, sobre os polos magnéticos. Os polos magnéticos de mesmo nome se repelem, norte-norte se repele, sul-sul se repele, e de nomes diferentes se atraem, norte com sul, sul com norte. Beleza, pessoal? Bom, então essas aqui são as ideias iniciais que a gente precisa ter sobre magnetismo. Tem mais outras duas propriedades que eu quero falar com vocês aqui, mas é coisa rápida, tá? É sobre o campo magnético. Olha, estava quase esquecendo isso, não posso esquecer. Esse vetor campo magnético aqui, que a gente vai aprender como que se define, ele é tanto mais intenso quanto mais próximo ele estiver do polo, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto P, nessa posição aqui, a intensidade do campo magnético aqui é maior do que, por exemplo, se o ponto P estivesse aqui, tá? Por quê? A intensidade do campo magnético ela é proporcional à densidade das linhas de campo magnético. Então, onde as linhas do campo magnético estão mais próximas, o campo magnético é mais forte. E onde as linhas do campo magnético estão mais distantes, o campo magnético é mais fraco, tá? Então aqui, as linhas estão mais próximas, o campo magnético aqui é mais forte. E aqui, onde as linhas estão mais afastadas, o campo magnético é mais fraco, beleza? Outra coisa também interessante, não sei como é que eu estava esquecendo disso, mas vamos lá, vou falar para vocês aqui agora. O planeta Terra, o nosso planeta, esse planeta onde a gente vive, ele também é como se fosse um grande ímã, tá? O planeta Terra, ele, dependendo assim, em função das características internas do planeta, do núcleo do planeta, ele também apresenta propriedades magnéticas, tá bom? Então o planeta Terra também tem um campo magnético, tem linhas de campo magnético, só que no caso do planeta Terra, a gente vai ter aí alguns detalhes que a gente vai ver melhor em aulas posteriores, tá bom, pessoal? Na resolução de exercícios, por exemplo. Mas é importante vocês saberem que o próprio planeta onde nós vivemos, ele funciona como se fosse um grande campo magnético, como se fosse um grande ímã, né? Tendo um campo magnético aí no redor dele também. Bom, pessoal, então é isso aqui. Um forte abraço aí para vocês e vamos continuar firme e forte nos estudos.